mercado da pecuária de corte é o assunto de agora aqui no Agricultura BR, programa sempre trazendo aquilo que é importante para os fundamentos de mercado e agora pecuária. O que nós temos acompanhado quando falamos de gado gordo é um cenário de valorização da arroba. Algumas praças mostram claramente não ter disponibilidade de animais, enquanto que a escala de abates vai recuando na indústria frigorífica brasileira. Para falar sobre este e outros temas, nós conversamos agora ao vivo com Iago Travagini, ele que é da Agrifato e participa conosco nesta edição. Iago, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do boi. Como é que você define esse momento de valorização do boi no mercado físico, o cenário de disponibilidade para a indústria, que mesmo com entrada de animais de confinamento, os dias de escalas estão em processo de recuo, ao mesmo passo que o pecuarista também olha um pouco para os contratos de mercado futuro. Como é que você define este momento? Iago, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Fabiano, tudo bem? Boa tarde, mais uma vez agradecer a presença aí no canal do Boi. E bem, em resumo, eu acho que o que a gente está vendo agora é uma retenção, na verdade, de oferta, né? Uma retração, na verdade, de oferta. Eu acho que, na verdade, o que a gente acredita aqui é que, em grande parte, o que está acontecendo com o preço do boi gordo é explicado por essa redução no volume de animais ofertados para abate. Tanto é a realidade que a gente, olhando para a perspectiva de escala de abate, né, a gente está vendo hoje o menor nível de escala de abate dos frigoríficos brasileiros desde outubro de 2023. Se a gente for avaliar no quesito precificação, hoje o preço CPEA é o maior desde maio de 2023. O preço do bezerro, né, a gente está nos maiores níveis aí também desde o início desse ano, né, na verdade o maior valor de 2024. Então é todo um contexto hoje que, em grande parte, nesse momento específico, é explicado por uma oferta escassa. Lembrando que a gente passou o julho e agosto com preços avançando, mas em grande parte ele é explicado por uma demanda mais firme, tá? Então a gente teve preços que recuaram bastante no varejista, para o mercado internacional também, e isso trouxe uma demanda mais forte. A indústria, obviamente, aceitou pagar um pouco mais para manter as escalas alongadas durante julho e agosto, e agora em setembro especificamente, na verdade desde a última semana de agosto, o que a gente vê é uma dificuldade maior em alongar as suas escalas. Lembrando que a gente ainda está falando de um ano em que a oferta de bovinos no Brasil continua elevada. Tá? Iago, e uma outra questão que a gente tem observado é a velocidade como o valor da arroba vem se recuperando. Dá para dizer que a arroba ainda é lenta se a gente comparar em termos de velocidade com as exportações brasileiras, que são muito intensas e rápidas no ano de 2024, e também o volume de abates. Nós temos, você falou de retenção, nós temos hoje uma clara redução de oferta de fêmeas. Eu não estou dizendo que essas fêmeas não estão disponíveis no campo, mas a oferta de fêmeas para abate, ela tem se reduzido bastante. Quando a gente olha para esse contorno do momento da pecuária, você já aponta que já estamos realmente numa mudança mais clara de ciclo e com isso é natural ter mesmo essa redução da oferta total de animais para abater? Vamos lá, Fabiano. Eu acho que particularmente se eu for olhar os indicadores técnicos, não, tá? A gente ainda está descartando fêmeas num volume, numa participação acima da média histórica. Para cada mês específico, a gente ainda está vendo esse volume de fêmeas comparado aos outros anos, né? Está no nível que está acima da média histórica, apesar da redução sazonal. Isso é comum para essa época do ano, tá? A gente tem ali, entre abril e maio, uma maior participação histórica de fêmeas durante um ano, e isso vai se reduzindo até o mês de outubro. Então é sazonal que se tenha menos fêmeas agora, e a gente sente essa percepção pela linha de abate e pelo histórico de participação. Se eu fosse te avaliar se a gente já virou o ciclo, estamos no ciclo de alta, particularmente pelos indicadores que a gente olha, bezerro, margem da cria e participação de fêmeas no abate, a gente ainda não está inserido dentro de um ciclo de alta. Tanto é a realidade que, se eu for avaliar da perspectiva de preço, a gente só está retomando um preço no quesito deflacionado, ou seja, imputado à inflação, de julho do ano passado. A gente ainda está bem distante daqueles 350, daqueles 352, 355 que foram atingidos lá em 21, início de 2022. Ou seja, obviamente a gente está no processo de recuperação, mas é um preço que hoje é 10, 15 reais a mais do que a gente tinha no começo do ano, deflacionando esse preço.
Então é sempre bom salientar que é uma recuperação, mas a gente partiu de um nível muito baixo ali em junho de 2024, tá? Lembrando que o preço de junho de 2024 foi uma média de R$ 221, que é o segundo menor preço dos últimos 5 anos. Então é sempre bom trazer essa questão de perspectiva. O ciclo de alta, se for avaliar pelos indicadores técnicos, o ciclo de retenção de fêmeas, ele ainda não está acontecendo. A gente passa do fundo do poço, é normal que dentro do ciclo pecuário você demore alguns anos para que de fato você enfrente essa valorização mais intensa, mas se eu for avaliar dos indicadores técnicos, a gente ainda não está dentro de um ciclo de retenção de fêmeas, não, dentro de uma fase de retenção de fêmeas. Muito bem, Iago. Iago, em relação a gado magro, quando nós aqui no canal do Boi estamos olhando os leilões, os eventos, a gente realiza esses eventos mais de um, 2, 3 por dia, a gente já observa uma valorização para o gado de reposição. Bezerro, mas principalmente gado magro. Ao que se deve isso e em termos de investimentos e negócios dentro da própria cadeia produtiva, o que isso representa para o terminador de gado? Tá, vamos lá. Eu, particularmente, o que a gente acredita aqui dentro da Agrifato que a gente está vendo é que o boi magro está sendo hoje muito estimulado a sua compra e, obviamente, a sua recomposição de estoque pelo terminador, porque existe uma margem bem interessante quando a gente olha a precificação futura. Se você olha para o animal de 90 dias para frente, 100 dias para frente, 110 dias para frente, você vê hoje um boi na bolsa precificado a R$ 280 para janeiro de 2025. Então, se você tem essa maleabilidade, principalmente a partir da perspectiva do confinador ou de um engordador mais intensivo, você tem aí uma margem bem boa. Por isso que, na nossa visão, o boi magro é estimulado a sua compra e a sua valorização nesse momento. E aí a gente parte até para outro pressuposto. Você comentou sobre o bezerro. Por que o bezerro não acompanha esse nível de valorização? Eu acho que o bezerro até está se valorizando, porém, todavia, entretanto, a gente ainda vê que ele está distante ainda, ou seja, ainda tem uma oferta ainda volumosa de animais que está chegando no mercado, menor do que, obviamente, no começo desse ano. Sazonalmente, a gente não vê tanto comércio de bezerro nesse momento, até porque é um bezerro que não é tão visto, digamos assim. Mas, se eu for avaliar da perspectiva do boi magro e do momento do confinador, a gente tem um cenário um pouco melhor do que a gente tinha, mas bem melhor do que a gente tinha 3 meses atrás. E pela primeira vez aí, em muito tempo, a gente começa a ver uma engorda intensificada, um confinamento que traz uma perspectiva de mais otimismo do pecuarista, tá? Então, acho que isso, em grande parte, explica essa valorização também do boi magro.